Já começamos o Tribuna com uma história assustadora. Ontem, nós descobrimos que uma menina de 14 anos deu à luz em casa, tudo em segredo, teve o próprio filho no banheiro, a família não sabia de nada, não sabia nem da gravidez, tá? Teve esse filho no banheiro. Aí, minha gente, o que ela fez com o bebezinho é que é muito assustador. Como se já não bastasse tudo isso que eu falei para vocês. Ela pega esse bebê, coloca em uma sacola, coloca em uma mala e coloca no guarda-roupas e deixa lá. Isso aconteceu no domingo, a família descobriu ontem, ou seja, no dia seguinte, e agora essa adolescente foi apreendida. Atenção, são 12 horas e 34 minutos e eu já vou com notícia ao vivo com relação a isso. A Dani Sevieri está ao lado do Ivan Carlos Pereira. Ela acabou de descobrir sobre essa apreensão da adolescente. É uma informação em primeira mão que a gente traz para você. Boa tarde, Dani. Muito obrigado pela sua presença aqui. Que história assustadora, é ou não é, Dani? Por favor. Sim, Lucas, muito boa tarde a você e para todos que nos acompanham. É uma história assustadora, até porque essa adolescente tem só 14 anos, acabou de ter esse bebê, que para a família, ela explicou que o bebê nasceu morto. Inclusive, eu encontrei familiares dela hoje, mais cedo, aqui em São José dos Pinhais, e conversando conosco, a avó dela, inclusive, comentou algumas coisas, que essa avó ficou com ela no hospital, ou até ela vir para a delegacia. Só para a gente entender, Lucas, essa situação ontem pela manhã, por volta de umas 9h30, 10 horas, essa adolescente de 14 anos, na escola estadual que ela estuda aqui de São José dos Pinhais, comentou com uma amiguinha de escola o que tinha acontecido. Que ela teria, então, tido um bebê na noite, no domingo, enquanto ela tomava banho. Para a família, ela relatou, inclusive, que ela viu coroando, ela se assustou e, de repente, ela sentiu uma dor muito forte. De fato, ela teve um parto, né? E a criança nasceu. Foi isso que ela contou para a amiguinha. E, então, disse que, na hora, ela ficou assustada. Ela colocou essa criança em 2 sacolas que ela teria pedido, inclusive, para um dos irmãos, para o pai. O pai até perguntou para que seriam essas sacolas. Ela falou, não, é para colocar roupa suja. E acabou colocando essa criança primeiro envolvida nessas sacolas plásticas e depois dentro dessa bolsa. E aí essa amiguinha acabou contando isso para uma professora que chamou o pedagogo, o diretor da escola, e aí o diretor chamou o BPEC, que é a polícia, o batalhão de polícia escolar, que foi até o local e começou então a dar todo esse atendimento. De lá, a adolescente foi direto para o hospital, onde ela ficou internada. E a polícia foi até a casa dela, encontraram realmente este bebê que já estava sem vida. Para a família, ela passou a noite inteira conversando com a avó materna. E ela contou o que aconteceu, contou que ela não sabia, inclusive, que estava grávida. Tem mais coisa sobre isso, porque quando ela engravidou, Lucas, ela tinha 13 anos, há uma grande probabilidade de ter acontecido um estupro de vulnerável, inclusive com essa adolescente. Eu vou trazer mais detalhes sobre isso depois. O fato é que ela também não sabia e quando ela viu aquela criança, ela entrou em desespero, foi isso que aconteceu. E que, para a avó, ela falou assim, essa criança, quando nasceu, não chorou, não esboçou nenhuma reação. Por isso, a adolescente acreditou naquele momento que aquele bebê estaria morto. Ontem, a perícia que esteve no local na casa, Lucas, constatou, pelo menos num primeiro momento, que a probabilidade da morte dessa criança seria por asfixia, pelo fato dela ter sido colocada dentro dessa bolsa. Só que esse é só um laudo preliminar, um laudo do local de morte. É preciso, o corpinho dessa criança está no Instituto Médico Legal, lá vai passar por outros exames, pelo laudo que a gente chama que é o laudo de necropsia, que é aquele laudo que é a biópsia, é aquilo que a gente pode perceber quando você abre todo o corpo ali, para verificar o que aconteceu, para ver certinho a causa da morte. Esse laudo em si ainda não foi emitido pelo Instituto Médico Legal e é esse laudo que vai poder mostrar se essa criança de repente nasceu morta ou se morreu porque estava dentro da bolsa. A família, inclusive, espera esse laudo. Mas o que a gente soube é que do hospital, a adolescente veio direto aqui para a Delegacia da Mulher e do Adolescente apreendida. E já eu vou trazer detalhes de como tudo isso aconteceu, Lucas. Bom, mas se ela foi apreendida é porque a polícia tem motivos para acreditar que ela tem culpa na história, que ela agiu de má fé, digamos assim, nessa história. Nós estamos falando de uma garota de 14 anos apenas. 14 anos apenas. Acima de tudo, além de descobrir qual foi o motivo dessa morte, a polícia e todos nós lamentamos. É uma história, uma tragédia de fato.
Eu espero que Deus conforte muito o coração dessa família, destes familiares. A avózinha conversou com a Dani e a Dani gravou essa entrevista. A gente vai trazer essa entrevista para vocês, não dá tempo nem de piscar aqui no Tribuna. Que história assustadora, hein? A gente volta então a falar sobre esse caso com a Dani Sevieri. A mãe relata o que a filha contou sobre o parto. Que coisa assustadora. E eu quero saber o que levou a polícia a apreender essa adolescente. Eu quero que isso fique bem claro, viu, Dani? Será que você consegue essa informação para a gente, por favor, querida? Veja, Lucas, há um crime nesse caso que não seria nem o aborto, seria o infanticídio. O infanticídio é quando a mãe mata a criança sob o efeito do estado puerperal. O que é esse estado puerperal? É o momento desde que a criança nasce, desde o nascimento, até que o corpo da mulher volte ao estado antes da gravidez. Nesse estado, quando acontece um crime, quando a mulher mata o filho por um motivo, enfim, é um infanticídio e não um homicídio, porque ela agiu mediante esse tipo de situação. Menor de idade, Lucas, não responde por crime, mas responde por ato infracional análogo ao crime. Ou o que é isso? Responde pela mesma coisa, só que na medida do Estatuto da Criança e do Adolescente. Por isso, ontem, quando os policiais militares do BPEC chegaram até o local, eles já constataram toda essa situação, que a menina teria dado à luz a uma criança e que essa criança estaria pelo menos dentro de uma bolsinha ali. De imediato se percebe um crime ali. Não se pode nem falar naquele primeiro momento de infanticídio, mas sim da questão de você esconder o corpo, né? Esconder um cadáver. Então ali ela já teria cometido um ato infracional, que menor não comete crime, comete ato infracional. Depois disso verificou-se então que era o próprio filho, então se tem a possibilidade de infanticídio. Por isso que ela foi apreendida, foi uma apreensão em flagrante, pode-se dizer, porque quando ela foi para o hospital, Lucas, ela estava com escolta o tempo todo da polícia militar. A gente sabe que esse tipo de coisa acontece quando a pessoa já está detida. Então ela foi apreendida e quando ela foi trazida aqui para a delegacia, agora o que me chama a atenção de tudo isso é que a família não sabia dessa circunstância da apreensão dela. Souberam só aqui na delegacia da mulher e do adolescente, tanto que a mãe estava em estado de choque. O pai, que acompanhou a adolescente durante toda essa oitiva, assim que que a adolescente terminou de ser ouvida, que ela foi encaminhada inclusive para uma cela apreendida, o pai saiu caminhar aqui no meio de chuva mesmo, que a gente está vendo que está chovendo bastante aqui em São José. Ele saiu para caminhar chorando muito, de acordo com os familiares. Inclusive a família aguarde que ele retorne para cá, porque uma advogada já até foi chamada para acompanhar toda essa situação, todo esse caso. Então essa é a situação que teria levado a polícia a apreender essa adolescente num primeiro momento, viu, Lucas? Enfim, só que a mãe está muito revoltada com tudo isso, até pelo que ela ouviu aqui na delegacia, que chamaram até a filha dela de assassina. Então, né, enfim, os ânimos ficaram exaltados e não teria como ser diferente. Só para a gente explicar um pouquinho, já vou trazer o que a mãe conversou conosco de forma exclusiva. Essas crianças estavam com a mãe, ela se separou e há pouco tempo ela tinha passado a guarda mediante o conselho tutelar para o pai. Porque por uma questão de logística ali do casal, ela não abandonou os filhos nem nada disso, ela só passou para o pai porque ficava mais fácil para ele cuidar, porque a filha morava mais perto da escola, esse tipo de coisa. E aí a mãe soube disso só ontem, já ficou desesperada e veio para cá para acompanhar a filha. Vamos ouvir o que ela fala, porque a filha relatou para ela como tudo aconteceu, como se deu esse nascimento e que a criança não estaria com vida, pelo menos na visão da adolescente naquele momento. Vamos ver o que a mãe fala. Ela contou, né, que ela foi até o banheiro, ganhou a criança e a criança já não, na verdade nasceu, mas não chorou nada. Daí na hora do desespero ela pegou e embolou nas roupas dela e guardou dentro da bolsa. Foi isso que ela relatou para mim. Daí até quando eu cheguei aqui, daí ela contou a versão dela para a delegada. Depois de tudo isso, veio a informação também de que ela teria sido vítima, na verdade, de um estupro de vulnerável, porque quando ela engravidou, ela tinha 13 anos ainda. Isso, tinha 13 anos. E ela relatou para a avó dela, para minha mãe, que ela não queria ter relação. Vocês perceberam que no decorrer desses últimos meses ela não estava bem, ela estava diferente? Sim, até ela estava passando por psicólogo, mas ela não se abriu para o psicólogo e não falou isso. Veja, Lucas, a família sabia que algum problema estava acontecendo com essa adolescente, só que eles não sabiam o que eram. E também, assim, a mãe disse pra gente, ela não aparentou que estava grávida, a barriga não chegou a crescer tanto, a gente não percebeu nesse ponto e nunca imaginou que de fato poderia se tratar de uma gravidez. Essa menina
Com 13 anos ainda, ela teve um relacionamento com um adolescente também de 16 anos e ela contou para a avó que no meio de uma tentativa de relação sexual, ela disse que doía bastante, pediu para parar e no fim das contas o ato se consumou. Mas independente, Lucas, do ato ter se consumado, da vontade da adolescente ou não, o simples fato dela ter 13 anos, quando ela teve essa relação sexual, já é suficiente para ser um estupro de vulnerável. Claro que nesse caso é outro adolescente envolvido nessa situação toda, um adolescente que possivelmente nem sabe que gerou um filho e que gerou toda essa situação. Talvez agora, com a repercussão do caso, ele tome conhecimento. A família sabe quem é e vai verificar o que vai ser feito daqui para diante, porque também seria um adolescente respondendo por estupro de vulnerável, na verdade, por um ato análogo ao crime de estupro de vulnerável. É assim que o Estatuto da Criança e do Adolescente trata essa situação toda. E aí, então, essa criança pode ter sido fruto de um abuso. Isso também muda muito as coisas, inclusive a forma como essa adolescente estava lidando com essa gravidez e com tudo isso. Bom, quando essa adolescente estava sendo ouvida pela delegada, a delegada chamou a adolescente de assassina. Isso, pelo menos, é o que a mãe nos disse. Vamos ouvir. Era numa cela que eles mesmos colocaram ali, porque eu vi eles abrindo a cela e levando ela para dentro. E a delegada falou alguma coisa para a senhora? Deu alguma explicação? Não, para mim não. Só conversou com o pai mesmo. Por isso que eu achei estranho, porque quando a delegada estava entrevistando ela, por que ela alegou que minha menina era uma assassina? Por que ela falou bem assim, você sabe o que você fez? Ela perguntou para minha menina, você sabe o que você fez? Você matou uma criança, você é uma assassina. Como é que fica agora? O que vocês esperam de tudo isso? Agora esperar o laudo do IML para saber realmente se foi asfixia, como eles estão falando, ou foi na hora que a criança nasceu e caiu, né? Veja, Lucas, por que a mãe comentou isso com a gente? Porque ela falou que a menina estava tomando banho quando ela começou a ter as dores do parto ali, que a menina até aquele momento não sabia que estava grávida, que daí ela viu uma criança coroando, viu, e o bebê nasceu e caiu. Então não se sabe exatamente, aí que tá. Ontem o perito comentou que a possibilidade da morte dessa criança poderia ser sim a questão da asfixia. Essa foi a primeira informação que veio, mas isso o IML precisa confirmar no laudo de necropsia, se realmente a causa da morte é asfixia, se a causa da morte é algum trauma, ou se de repente a causa da morte, o bebê já estava morto quando nasceu. Tudo isso vai ser apurado aqui. E agora a delegada ela tem o prazo de 10 dias para concluir esse inquérito dessa menor e vai ter que encaminhar o caso para o Ministério Público. O Ministério Público vai seguir ali fazendo os trâmites legais, porque embora, Lucas, seja uma menor, uma adolescente, os trâmites não são os mesmos de uma pessoa maior de idade que passa por uma denúncia e tudo mais, mas o trâmite é mais ou menos o mesmo. Só muda porque se trata de um adolescente. Aí os cuidados que o Estado deve ter em relação a isso são diferentes. Agora, Lucas, um ponto que me chama muita atenção sobre tudo isso. Quando a gente fala de infanticídio, de uma mãe que comete o ato de matar o filho de uma forma ou outra, que nem nesse caso, se for confirmado que a adolescente pegou esse bebê depois de nascido, colocou dentro de uma bolsa e por conta disso ele morreu, tudo bem. Então entende-se que a causa da morte dessa criança foi por conta do ato dessa mãe. Então ainda assim, se ela tivesse praticado o infanticídio, existe algo no nosso direito que entende que ela fez isso, como eu disse antes, movida pelo estado que ela teve, que é aquilo que a gente chama de estado puerperal. Ou seja, é o momento do nascimento até os 40 dias que se passa. Quando a mãe age naquele momento, tudo isso tem que ser analisado com muito cuidado. Então a gente tem aqui a mãe de um bebê que é adolescente, que teria sido vítima de um abuso. E agora ela está apreendida, como disse a mãe, em uma cela aqui dentro da delegacia da mulher e do adolescente. Nós entramos em contato com a delegacia e tivemos apenas uma nota da assessoria, como sempre, dizendo que o caso está sendo verificado e todas as providências cabíveis estão sendo feitas. É isso que temos até agora. A família está aqui. Acabou de chegar há pouco a advogada da família, que vai entrar e vai verificar o que se pode. A família espera, a sua avó falou pra gente, olha, a única coisa que eu queria era levar minha neta para casa, porque ela ainda está passando pela dieta, né, Lucas, que dura 40 dias. Olha, é uma história trágica, absurda. Infelizmente aconteceu aqui na nossa capital paranaense, na região metropolitana da capital. Eu lamento muito. Eu não acredito, eu vou dar minha opinião pessoal, vocês sabem da seriedade que aqui no Tribuna a gente trata com relação a crimes, a cobrança que nós fazemos aqui. Mas eu não acredito que há culpa nessa menina aí de 14 anos de idade, essa adolescente de 14 anos de idade. É a minha opinião, posso estar errada, a delegada tem mais elementos para analisar ali e deixou nesse momento ela apreendida. Agora, é uma tragédia, a família está arrasada, a avó está arrasada, a mãe está arrasada, está todo mundo no chão.
no chão. E eu vou explicar uma coisa para vocês, a maioria já sabe. Quando um bebê nasce, o que o médico faz? O médico dá um tapinha no bumbum do bebê para, como a gente diz popularmente, abrir os pulmões. Se não faz isso, há grande chance da criança morrer sufocada. Pode ser isso que tem acontecido aqui. Então é uma das possibilidades. Outra possibilidade é o fato de estar dentro de uma sacola. Tudo isso vai depender do exame que o Instituto Médico Legal vai fazer, a perícia vai fazer. Eu vou pedir para a nossa repórter Dani Sevieri, que tem faro do Noticiário de Segurança Pública, continuar em cima desse caso, que é assustador, eu sei, é triste, eu sei, mas nós precisamos trazer aqui com toda a seriedade que você sabe que o Tribuna tem. Obrigado, viu, Dani?